Meus amigos, nessa vida nada se cria, tudo se copia e se transforma. E foi assim que a dupla Ed Boon e John Tobias pariram um monstro dos games, Mortal Kombat. Mas o que é Mortal Kombat se não a fusão entre mundos onde criaturas horrendas se enfrentam de forma sangrenta até a morte? Mas calma aí que nem tudo é violência nesse jogo. Nesse vídeo eu vou falar sobre as principais referências que dão origem a Mortal Kombat, e muito disso se deve ao Bruce Lee, especialmente ao filme Operação Dragão. Operação Dragão, o filme que deu origem a tudo. Pois é, a base de Mortal Kombat está em Operação Dragão e eu vou mostrar pra vocês como os personagens desse filme foram decisivos para que Ed e John criassem o jogo como ele é conhecido hoje. Deixa o seu like, senão o seu dedo cai, você já viu, e se inscreve no canal ativando o sininho de notificações. Para que você não fique muito perdido aí nessa sopa de referências que é Mortal Kombat, a gente pode iniciar com 3 pilares que foram decisivos para a construção desse jogo. Primeiro, o Van Damme ter recusado o projeto inicial da dupla Ed e John, que era fazer um copia e cola do filme O Grande Dragão Branco, utilizando a imagem do astro para dentro do jogo. A dupla só conseguiu tirar daí, na verdade, um Van Damme genérico, o Johnny Cage, porque Jean-Claude Van Damme rejeitou a dupla. Não! O segundo pilar são os filmes de ação e terror americanos. Em especial os clássicos como Exterminador do Futuro, Alien, O Oitavo Passageiro e Sexta-feira 13, Jason Ataca em Nova York. Esse segundo pilar não é o mais importante, porém ele traz um tempero especial que é a violência e sanguinolência presente no jogo. Já o terceiro e principal pilar de Mortal Kombat tem a ver com Bruce Lee e a mitologia chinesa. Para começar, não é segredo para ninguém que Liu Kang é mais uma réplica de Bruce Lee. Como eu dizia, Ed Boon e John Tobias retiraram de Operação Dragão a ideia central do jogo. O filme trata de um torneio brutal de vida ou morte, liderado por um velho maligno com planos obscuros em sua ilha-fortaleza. O protagonista é um ex-monge Shaolin, interpretado por Bruce Lee, que vai desbaratinar as falcatruas desse velho sinistro. Você ofendeu a minha família e ofendeu a um templo Shaolin. O Barão das Drogas tem fetiches por lutas violentas, tráfico de entorpecentes, escravas, armas de Kung Fu, espelhos em sua casa e adereços perigosos no lugar de sua mão. Ao final, Lee derrota os capangas e finaliza Han. Primeiro, o personagem Lee inspira Liu Kang, que também é um ex-monge Shaolin que vai acabar com os planos do feiticeiro Shang Tsung, que quer dominar o plano terreno após o último torneio. Acontece que Liu Kang derrota Shang Tsung, chefão do primeiro jogo, e assim o impede de finalizar o seu plano. Segundo, o personagem de Han, o dono da Ilha Fortaleza e dono do torneio que fica em seu troninho só assistindo às lutas, inspira Shang Tsung, que apesar de aparência velha, também é dono da ilha onde o torneio ocorre, ele cedia o torneio. Repare que as fases onde ele aparece sentado faz uma clara referência à fotografia do filme Operação Dragão. Até os mesmos mongezinhos estão aí. Terceiro, o personagem Bolo, principal e mais forte lutador do Barão das Drogas, o homem que não parece homem. Ele utiliza os braços para literalmente triturar os seus adversários na base da força bruta. Esse personagem, em cenas como essa, dão inspiração ao serviçal de Shang Tsung, o Goro. Antes que você, que é muito fã de Mortal Kombat, venha nos comentários dizer que eu não estou dando as referências corretas ou completas, calma que alguns personagens, assim como Shang Tsung e Goro, possuem mais de uma fonte de referência. Calma que ao longo do vídeo eu vou falar sobre isso. O quarto personagem, o Hopper, tinha uma função especial nesse filme. O ator surge para que o filme não fique com uma cara só de chineses, para assim também atrair melhor o público americano. Algo que inclusive deu muito certo em Operação Dragão. Jim Kelly interpreta Williams e ele não influencia em nada o jogo até onde eu tenha visto, porém Hopper, interpretado por John Saxon, dá um belo de um chute no Saxon de bolo, mandando suas bolas para o outro mundo. Essa cena inclusive influenciou o personagem Johnny Cage no filme de 1995 a golpear os testículos de Goro. É claro que aqui ele já havia pego também as referências de Van Damme, que fazia o mesmo golpe abrindo o espacate. Já que estamos falando do astro Van Damme, vamos à quinta referência. Jean-Claude Van Damme foi fundamental para que a dupla mudasse de rumo e criasse Mortal Kombat. Nessa mudança, John Tobias acaba carregando a mágoa a respeito do toco que Van Damme dera neles anteriormente e cria um Van Damme genérico, o Johnny Cage. Personagem narcisista, egocêntrico e mulherengo, algo que talvez o Van Damme fosse de verdade naquela época. Não existe nós, Cage. Um dia você vai ser minha ex-esposa favorita. Vem sentar aqui no colinho do papai. Sexto, o filme Os Aventureiros do Bairro Proibido.
Filme de 1986 que possui alguns personagens emblemáticos e um deles é o velho Lo Pan. Essa é a outra metade de inspiração para Shang Tsung, segundo os próprios criadores. No filme, o velho decrépito de 2000 anos de idade, e assim como Shang Tsung, que necessita roubar almas, Lo Pan também foi amaldiçoado por um deus. E para que ele voltasse a ter um corpo jovem, era necessário casar e sacrificar uma chinesa de olhos verdes de dragão. Chinesas de olhos verdes eu nunca vi. Um guerreiro confinado neste corpo de um velho aleijado. E eu só preciso de uma mulher, Sr. Barton. Sétimo, ainda nesse filme temos a figura dos três temporais, espíritos chapeleiros de palha, lutadores de Kung Fu do Sul que são controlados pelo velho Lo Pan. Thunder, Ryan e Lightning, esse último interpretado por James Pax, é o temporal deus do relâmpago. E segundo fontes que pesquisei, essa é a fonte de inspiração para Raiden. Apesar de eu crer que a verdadeira referência para Raiden se inicia no filme Shaolin Master and the Kid, de 1978. Veja se esse não é o verdadeiro Raiden e seu pentelinho. Você parece um cara que eu vi num jogo, o Deus do Trovão, de Mortal Kombat. Não pareço, sou. Eu sou o verdadeiro Raiden. Papai, conta pra ele, papai, a origem de Mika. Se você é o Raiden, eu sou o Kung Lao. O Deus do Trovão, de MK, usa um cone de palha na cabeça, que nada mais é do que um chapéu tradicional das regiões do sul da China e do sudeste asiático. E a principal função dele é apenas proteger do sol. Não sabia. Papai, dá o Fatality nele, agora! Foi Flowers Victory, Flowers Victory, papai! Cala a boca, teu moleque! Em oitavo, aquela ideia de uma dupla de amigos que competem entre si. Em algumas histórias Shaolins, um grande monge guerreiro sempre tem um irmão de luta quase tão bom quanto ele. Kung Lao, o amigo de Liu Kang, carrega esse arquétipo. Querendo competir, Kung Lao? Me sinto um vencedor. Você tá sempre se achando. O ideograma na camisa de Kung Lao, inclusive, significa Wu, marcial, símbolo referente às artes marciais chinesas. Já o dragão é o símbolo máximo da cultura chinesa e de seus maiores lutadores, aqui no caso incorporado pelo Liu Kang. Inclusive, muitos acreditam que Bruce Lee era um dragão encarnado na Terra, Li Siu Long, em cantonês, Pequeno Dragão Li. Em nono, já que estamos falando de Kung Lao, segundo os próprios criadores de MK, esse carinha aqui, o Job, segurança de Goldfinger do filme 007 contra Goldfinger, de 1964, foi a principal inspiração para o arremesso de chapéu de Kung Lao. Me parece meio cômico depois de lançar o chapéu ter que correr atrás dele, pegá-lo, enfim, dá uma trabalheira, né? Eu acredito mais que esse personagem tenha vindo de uma inspiração de um filme que talvez não tenha sido mencionado, que é o Mestre da Guilhotina Voadora. Esse, no caso, além de trazer o chapéu de volta, traz a cabeça do adversário junto. Em décimo, a clássica rivalidade entre China e Japão. John Tobias contou que para o surgimento dos dois principais ninjas de Mortal Kombat, Scorpion e Sub-Zero, eles se inspiraram no livro China's Ninja Connection, que fala sobre a relação dos ninjas do Japão com a China. Assim, eles decidiram colocar Sub-Zero como um membro dos Lin Kuei, da China, enquanto Scorpion fazia parte do clã Shirai Ryu, do Japão. E de fato, se você pegar um pouco da história, você vai ver que as incursões nipônicas na China e na Coreia no final do século XIX e início do século XX criaram um verdadeiro inferno naquela região. Talvez por causa desse passado sangrento que Scorpion seja referendado em Mortal Kombat como fantasma do inferno. Décimo primeiro, voltando muito mais no tempo, nós vamos encontrar a figura dos primeiros imperadores do mundo. Segundo a crença chinesa, existia um grande dragão criador e mais 4 ajudantes. O dragão principal governava o centro da Terra, enquanto os outros 4, os ajudantes, governavam nas regiões referentes aos 4 pontos cardeais. Esses deuses dragões também podem se revelar como figuras humanas. E pelo que me parece, essa foi a principal referência para a criação do Deus Supremo de Mortal Kombat e as suas divisões, os chamados de deuses anciões no universo Mortal Kombat. Vale destacar que em algum período da história de Mortal Kombat eles aparecem também com formatos de dragão. Para você ver como dragões influenciaram muito esse jogo, o nome original dele seria Dragon Attack ao invés de Mortal Kombat. Antes mesmo do primeiro imperador da China, o Imperador Amarelo, reinar sobre a Terra, um rei dragão já administrava. Talvez tenha vindo daí a origem de Onaga, que estreia em Mortal Kombat Deception. Ele era o imperador de Outworld muito antes de Shao Kahn. 12º, a figura imponente de Shao Kahn, personagem que estreia no segundo jogo da série.
Esse chefão sinistro é retirado dos governantes mais bárbaros que se tem da história da civilização dos povos mais antigos. Ele carrega o arquétipo dos guerreiros conquistadores que tinham o domínio do mundo como sua principal missão de vida. Talvez o próprio nome Khan de Shao Kahn venha de Gengis Khan, o guerreiro e líder fundador do Império Mongol, o maior por extensão territorial que já existiu na história. Meu dever é matar você. 13º, o Goro, que também pegou referência mitológica de guerreiros muito poderosos. Segundo o folclore chinês, o primeiro imperador da China, Huangdi, o Imperador Amarelo, travou suas primeiras batalhas vencendo adversários lendários. Um deles foi o guerreiro lutador monstruoso chamado Shiyou, um ser que mitologicamente é representado com 4 braços, exatamente como Goro, guerreiro de 4 braços da raça Shokan. A 14ª referência é a figura clássica das histórias antigas da feiticeira do Império. Geralmente escravizada pelo imperador tirânico, ela sempre o trai, não para usurpar o seu trono, mas para livrar o mundo de seu controle brutal. E é aí que entra a inspiração para Sindel, a mãe de Kitana. Ela foi capaz de sacrificar a própria vida para impedir Shao Kahn de dominar o reino terreno. E essa é justamente uma figura contrária à dos lacaios dos imperadores ou imperatrizes. O lacaio da corte é aquele que faz o serviço sujo, sempre esperando algo em troca. É a situação de Shang Tsung, por exemplo. A personagem Sindel, com seus longos cabelos perigosos, faz a sua estreia no 3º jogo da série. Ela também foi inspirada no filme Entre o Amor e a Glória, de 1993. Filme esse que é baseado em uma história clássica da literatura chinesa, e tal figura folclórica também pode ser vista em Nichan, do filme O Reino Proibido. Assim como Operação Dragão obteve um grande sucesso trazendo o público ocidental para dentro do mundo oriental, em Mortal Kombat a fórmula foi usada da mesma maneira. Para atrair o público americano, era necessário acrescentar uma dose extra de sangue. Muito sangue. Sangue pra cacimba! Ai, doeu em mim. Mas calma, nem tudo é violência, é necessário também ter um alívio cômico. A cena do boxeador que tenta nocautear Jason com seus punhos e depois de tanto socar não consegue fazer nada com o vilão, nos remete ao final de cada luta de Mortal Kombat, onde o adversário fica grogue, esperando ali o golpe de misericórdia. O clássico Exterminador do Futuro também serviu de inspiração para Kano, personagem original do primeiro jogo que carrega o arquétipo do líder de organização criminosa. 16º, a atriz Cynthia Rothrock. Considerada a versão feminina de Van Damme da época, ela dá origem a Sonya Blade, a agente das Forças Especiais Americanas, rival de Kano. Essa personagem, Sonya Blade, assim como Chun-Li em Street Fighter 2, não estaria no jogo, até porque, originalmente, não haveria nenhuma figura feminina em ambos os jogos. E aí eu quero a sua opinião, já polemizando um pouco. Seria isso o machismo? Oh my God! A verdade é que para que essa sopa de referências que dão origem a Mortal Kombat viesse a surgir, foi necessário que Van Damme desse um toco em Ed Boon e John Tobias. Então obrigado, Van Damme, por você ter feito isso. Agora você está no time, não é mesmo? Mais de 30 anos depois, antes tarde do que nunca. Finalmente eu conheci o Johnny do Camelô. E Bruce Lee, a lenda do Kung Fu, que se não fosse ele também, com o filme Operação Dragão, a história não aconteceria como acontece. Se você gostou do vídeo, teste o moite no like, se inscreve, ativa o sininho, confere os links que eu deixo pra você na descrição e no primeiro comentário fixado, e comenta aí também se eu deixei de falar alguma referência que você conhece, tá certo? Te vejo no próximo vídeo aqui do canal Mundo Kung Fu. Um forte abraço pra você, saudações, Zaijian!